Olá, tudo bem, meus queridos alunos do terceira dimensão do sexto ano? Hoje a gente dá início então mais uma videoaula de arte. Essa aula na verdade é uma revisão que nós vamos fazer a respeito do conteúdo que nós trabalhamos na apostila de arte no terceiro bimestre, ok? Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo com atenção, pois através dele é possível que vocês desenvolvam então aí a atividade avaliativa que a prof orientou vocês lá na live que nós tivemos então essa semana, ok? Pessoal, a gente começa esse bimestre falando sobre o que é considerado belo e o que é considerado feio na arte. E aí, quando a gente traz esse questionamento a respeito da beleza na arte, a gente vai lá para a Grécia Antiga, lá para os primórdios, e a gente então descobre que os gregos, eles criaram um ideal de beleza, já naquela época. Esse ideal de beleza fala de um padrão de um corpo, né, de uma representação que é mimética. Essa palavra mimética quer dizer que é algo muito parecido, muito semelhante, quase que idêntico. Então, para os artistas lá daquele período e depois no período clássico, aonde ainda esse ideal grego de beleza era muito importante, as obras de arte, elas precisavam representar as pessoas e as paisagens de uma maneira muito real, muito perfeita, certo? Idealizada. E aí nós hoje, em 2020, sabemos que o nosso corpo, ele não é completamente simétrico, ele é assimétrico. Nós temos um lado do corpo que é menor e um lado do corpo que é maior. Ou seja, não existe a perfeição. Não existe uma pessoa que tenha todo o seu corpo simetricamente perfeito. E aí os nossos amigos gregos, eles idealizavam a figura humana, endeusavam nossos feitos humanos, e aí eles representavam o corpo de uma maneira idealizada, certo? Nós conhecemos a Vênus de Willendorf, uma escultura muito antiga, talvez uma das primeiras esculturas encontradas da história, que representava o corpo feminino de uma maneira muito diferente do ideal grego de beleza, né? A Vênus de Willendorf mostrava uma mulher com seios fartos, uma barriga bastante volumosa, né? Pernas fininhas, não havia definição no seu rosto, mas sim a gente consegue perceber a silhueta do corpo de uma mulher e aí nós questionamos a respeito do ideal de padrão de beleza e percebemos que durante os períodos da história, esse padrão ele vai se modificando, né? E hoje, na atualidade, nós temos padrões diferentes de beleza. E chegamos então à conclusão de que não vale a pena nós seguirmos um padrão de beleza, né? Que cada pessoa, ela é bonita, ela é bela dentro das suas particularidades, certo? Então é muito importante que a gente aceite quem a gente é, para que a gente então consiga transparecer a beleza. Porque a beleza, como nós vimos na aula anterior, ela não consiste apenas no que a gente enxerga, né? Então, a gente sente a beleza também, né? Então, pessoal, partindo então dessa discussão toda sobre o ideal de beleza, sobre a forma como as pessoas se comportam para estar dentro de um padrão de beleza, nós conhecemos um artista chamado Fernando Botelho. Fernando Botelho foi um artista muito importante porque ele, com o seu trabalho, ele mostrou um pouquinho desse ideal de beleza, mas dentro de um olhar único,
Então ele pega todas aquelas fórmulas que os gregos criaram em relação à pintura, em relação à arte, e ele estiliza tudo isso, ele traz para um olhar único dele. E aí ele cria então figuras que são representações parecidas com as representações clássicas da arte, e ele traz para um estilo próprio. Então ele representa todas as coisas de uma maneira mais volumosa, certo? E aí então o Fernando Boteiro, ele cria uma poética pessoal para o trabalho dele. Então nós aprendemos também que a poética é algo muito interessante na arte, porque para um artista ele ser único, ele precisa encontrar a sua poética pessoal, aquilo que aquela forma que ele representa aquilo de uma maneira pessoal. Então, por exemplo, se eu pedir para o 6º ano representar uma figura, vamos dizer que eu peço para vocês representarem essa figura aqui da professora, que é uma escultura de um deus hindu. Cada um de vocês vai representar de uma maneira singular, única, né? Vai desenhar do seu jeito, vai fazer lá a mãozinha do seu jeito, a tromba do seu jeito, e aí vocês estão desenvolvendo uma poética pessoal, uma forma como vocês desenham, um estilo que vocês desenham. E aí então os artistas, eles conseguem criar a sua poética dessa forma, e foi o que o Boteiro fez. Ele criou um estilo próprio, né? E aí a gente consegue ver beleza sim na obra dele, mesmo vendo figuras humanas que não estão dentro daquele padrão que os gregos nos mostraram, né? Porque ele representa então as pessoas mais gordinhas, mais cheinhas, e ainda assim é muito belo todo o trabalho que esse artista faz, certo? Então passamos pelo Fernando Boteiro, pelos ideais gregos de beleza, né? Refletimos a respeito disso. Conhecemos então uma artista contemporânea, ou seja, uma artista atual, que trabalha justamente questionando todos esses padrões que a mídia nos impõe de beleza, né? Que é a Nega Hambúrguer, e ela trabalha com intervenções urbanas, ou seja, grafite, lambe-lambe, né? Essas intervenções urbanas, elas servem para divulgar, para expressar a arte de uma maneira democrática, porque todo mundo consegue visualizar, desde o Pedrinho que tá lá na padaria, até o Joãozinho que tá lá indo trabalhar no seu escritório. Todo mundo que passar ali naquela rua e observar ou aquele grafite ou aquele lambe-lambe que vai estar no muro, ele vai refletir, ele vai observar aquilo que o artista quis expressar. E essa artista, ela fala de corpos, né, que não estão dentro do padrão de beleza que era imposto, né? Um corpo magro, um cabelo comprido, olhos claros, enfim. Estamos falando de corpos reais e trazendo então esse questionamento para que a gente possa se aceitar dentro do padrão que nós achamos que é adequado para nós mesmos, para que a gente não fique preso a um padrão imposto, nem pelos gregos e nem pela mídia hoje, certo? Então olha que importante que é o papel da arte também, que nos faz pensar e refletir a respeito do comportamento que nós devemos ter, certo? Então, visto isso, falamos então sobre o lambe-lambe, que é essa forma de intervenção urbana. E aí nós voltamos lá para a Grécia Antiga e conhecemos um pouquinho sobre os heróis que viveram na Grécia. A gente sabe que os gregos, eles tinham uma forma de representar o ser humano como Deus, né? Então eles acreditavam que os feitos do homem eram muito importantes. Então existiram muitos heróis gregos, né? Durante toda a história que a gente conhece. Muitas peças, esculturas,
peças artísticas gregas representam seres da mitologia grega, que são histórias que foram contadas, né, durante muitos anos e foram passadas de gerações para gerações, e essas histórias então tornaram-se referência até hoje. E então a gente viu que muitos heróis gregos estão incluídos nessas histórias. Aprendemos que o conceito de herói, ele pode se dar de duas formas, né? Então a gente viu que o herói grego, ele pode ser um herói que tem alguma conexão espiritual, ou seja, ele é aquele herói que tem uma ligação com um nível superior, né, com deuses, com algo que transcende aquilo que a gente vê, que transcende a matéria. E os heróis que têm a proeza física, que são fortes, valentes, que derrotam monstros com sua própria força física. Então existem duas formas da gente enquadrar esses heróis: os da proeza física e os da proeza espiritual. Proeza física são os heróis que praticam atos de coragem durante uma batalha, salvam vidas. E na proeza espiritual são os heróis que aprendem a lidar com a vida espiritual humana e que eles têm mensagens espirituais para as pessoas, certo? Então, conhecemos que o teatro nasce lá na Grécia Antiga através das celebrações feitas pelo Dionísio, que é o deus do teatro, o deus Baco, deus da festa. Então, celebrações feitas para ele tornaram-se o teatro que nós conhecemos hoje. Vimos que o teatro, ele é dividido, ele tem 3 tipos de histórias para contar, que podem ser as tragédias, as comédias, ou então os dramas, certo? Então, pessoal, nós vimos que uma tragédia grega, ela fala sobre coisas que nós vivemos no dia a dia de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais reflexiva, mais trágica, no sentido das consequências que as nossas ações nos trazem. Vimos que o drama grego é uma mistura da tragédia e da comédia. E vimos que a comédia trata de assuntos pertinentes também no nosso dia a dia de uma maneira mais alegre, mais cômica, né? É como se a gente estivesse brincando com a nossa própria história. Então, temos então a tragédia, a comédia e o drama grego. Beleza? E o teatro ele então, lá na Grécia Antiga, ele é desenvolvido de maneira semicircular, ao vivo. As pessoas então apreciam a peça de teatro lá de cima. Os atores, eles estão lá embaixo com o seu figurino, com sua máscara. Sempre vai ter uma pessoa que vai estar fazendo um diálogo com esse coro, né? Que é o ator. Certo? Vimos que muitos artistas até hoje se inspiram nessas tragédias, comédias e dramas gregos para desenvolver suas peças teatrais, filmes, etc. Aprendemos também que muitos dos heróis que nós conhecemos hoje aí nos filmes também são inspirados nos heróis gregos, né? E então a gente conheceu um pouquinho da riqueza de toda essa cultura da Grécia Antiga, né? Conhecemos alguns personagens como o Ciclope, da mitologia grega, né? O Minotauro, metade homem, metade touro. Conhecemos um dramaturgo chamado Eurípides, muito importante, que escreveu a história de Polífemo, aquele ciclope lá que comeu os marinheiros e que era filho de Poseidon.
Eurípides foi um dos maiores autores da mitologia grega, da antiguidade grega, junto com Sófocles. Enfim, fizemos todo um apurado aí, então, na história do teatro grego. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham absorvido um pouquinho desse conteúdo e que agora vocês consigam criar esse mapa criativo, mapa mental de vocês de uma maneira bem legal. Basta vocês lerem a apostila, verem as atividades que nós fizemos, as aulas que nós gravamos. Qualquer dúvida, prof, tá à disposição de vocês, tá bom? Então, um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!